Você sabe o que não pode faltar na sua redação Enem? Para você conquistar o seu 900+, nesta aula eu vou te explicar 5 coisas essenciais que se você deixar de fazer, ó, já era. Então vem comigo nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nesta aula eu selecionei 5 coisinhas que são fundamentais para que você tenha na sua redação Enem, para você realmente conseguir consolidar o seu 900+. Mas antes de entrar no mérito dessa aula propriamente, quero fazer aquele convite, aquele pedido gentil de todo começo de vídeo. Curta bastante, compartilhe o nosso conteúdo e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que às vésperas do Enem, a gente intensifica aqui a produção de conteúdo. Então, por isso mesmo que a sua inscrição e o sininho ativado é muito importante para você receber as notificações e não perder nada. Dito isso, vamos começar o nosso conteúdo. Primeira coisinha que você tem que fazer na sua redação Enem. Lembra sempre que o tema de redação vai trabalhar com um problema de ordem social. E problemas sociais indicam também ou subentendem também a questão da existência de causas para o problema e de consequências. E o que a banca espera de você? Espera que você seja capaz de criticamente perceber que um determinado problema abordado pela banca na comanda de redação traz um problema que tem causas e que você tem que investigar e ou consequências. Por exemplo, vamos pegar o tema de redação que caiu no Enem 2023, mas na edição PPL ou segunda aplicação, que foi o seguinte, editor, sobe para mim. Desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Veja que é um problema relacionado à atual conjuntura. E esse problema que diz respeito a essa comunidade que vive na rua em situação de vulnerabilidade tem causas e também tem consequências. Pô, professor, mas quais seriam as causas desse problema que eu poderia investigar? Eu trouxe 3, só para exemplificar mesmo, tá bom? Editor, sobe para mim. A primeira causa poderia ser associada à questão da crise econômica que foi intensificada por conta do problema pandêmico. A pandemia fez com que muita gente perdesse o emprego, fechasse as portas do seu negócio e, por falta de opção, realmente fosse para as ruas. Além disso, uma segunda causa poderia ser associada à falta de formação profissional que algumas profissões, empregos exigem. Se uma pessoa não tem uma profissionalização, não tem a capacidade técnica e não foi instruído para isso de ocupar um determinado cargo, às vezes ele pode ser demitido, perder o emprego por isso ou não conseguir emprego. Isso gera uma crise econômica e vai fazer com que essa pessoa também tenha como última opção morar nas ruas. E por último, uma terceira causa pode ser vinculada intimamente à questão também do consumo de drogas, do vício, que faz com que muitas pessoas percam a sua dignidade e acabem morando nas ruas. O exemplo claro disso é o que acontece no centro de São Paulo, em que muitos moradores de rua são compostos por pessoas que passam por vícios, problemas associados ao consumo de drogas. Professor, mas e as consequências? Elas poderiam também ser analisadas? Claro que sim, meu querido aluno. Uma das consequências seria a questão da perda da dignidade e da autoestima. Com certeza é uma situação bem degradante para a pessoa que está numa situação de rua, não é? Acontece também um processo gradativo de invisibilização dada pela marginalidade. As pessoas que são moradores de rua passam a não ser vistas pela sociedade, pela autoridade. E terceira situação, elas são profundamente estigmatizadas, associadas à drogadização, à preguiça, à vagabundagem e acabam não tendo o olhar mais atento da sociedade para que elas possam ser ajudadas. Segunda coisinha que não pode faltar na sua redação 900+. Pense sempre em fazer uma divisão estratégica do seu texto a partir de 4 parágrafos, que é a nossa recomendação, inclusive de vários modelos prontos que nós temos aqui no nosso canal. E para você ter acesso a esse modelo, se tiver interessado e isso puder te ajudar, basta você clicar no card que está aqui em cima.
Dá uma olhadinha neste texto que eu fiz no Enem 2023 e que consegui conquistar o 900+, por conta, inclusive, da divisão estratégica da minha redação. Perceba que o meu texto foi dividido de maneira muito bem calculada em quantidade de linhas que comporia cada parágrafo, na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Então, quando você for pensar em fazer a sua redação, também tem que calcular adequadamente de que maneira estrategicamente você vai dividir o seu texto. Terceira coisinha que não pode faltar na sua redação para o seu 900+. Fala aqui de um elemento fundamental que o corretor vai sempre ficar de olho e buscar bastante ao corrigir a sua redação, que são os benditos conectivos. Só que vale lembrar que no Enem eles não são chamados unicamente de conectivos, né? Eles são conhecidos como operadores argumentativos. Intraparágrafo e interparágrafo. Intraparágrafo significa que o conectivo vai ligar um período a outro dentro de cada parágrafo. E interparágrafo significa que vai ligar os parágrafos entre si. E você precisa fazer uso estratégico desses conectivos em vários momentos. Pense no seguinte: para você ir muito bem na redação Enem e não perder nada na competência número 4, que é a responsável por avaliar o uso desses conectivos mesmo, você tem que garantir que faça uso de 2 operadores argumentativos interparágrafos, ok? 2 pelo menos. E você também tem que garantir que a maioria dos períodos dentro de cada parágrafo seja correlacionado a partir desses mecanismos. Não precisam ser todos, mas a maioria sim. E claro, para não te deixar na mão, o Japa da Redação tem uma dica fundamental para vocês. Se a gente pensar num texto formado por 4 parágrafos, lembra que no primeiro parágrafo, lá na introdução, obviamente, o que você não vai precisar iniciar o parágrafo por meio de um conectivo. Mas aí eu trouxe sugestões de que conectivos vocês devem usar em cada parágrafo subsequente, né? Segundo, terceiro e quarto parágrafo. Editor, sobe para mim essa lista gentil que vai ajudar muito meu aluno. No segundo parágrafo, no desenvolvimento 1, para começar, você pode utilizar esses conectivos. Nesse viés, diante disso, nesse contexto, de início, inicialmente, em primeira análise, primeiramente. Ressalta-se aí que de início, inicialmente, em primeira análise, primeiramente, não são necessariamente operadores, tá? Mas são muito bem-vindos para começar a discussão, para indicar que você está iniciando o processo de discussão. Já no terceiro parágrafo, você pode utilizar as seguintes estruturas. Além disso, ademais, outros sim, em segunda análise, em segundo plano. Só que só vai utilizar em segunda análise, em segundo plano, quando você já tiver utilizado em primeira análise, de início, primeiramente, no parágrafo anterior, beleza? Já na conclusão, no quarto parágrafo, no comecinho, para concluir todo o raciocínio, você pode utilizar estruturas como portanto, logo, assim sendo, então, dessarte, destarte, dessa forma, em suma. Quarta coisinha essencial para sua redação 900+. Atenção, porque isso pode fazer a diferença entre você ir muito bem ou não na prova. Falo aqui da intervenção. E essa intervenção, que nada mais é do que uma solução para o problema apresentado, tem que ter 5 elementos. Quais são esses elementos? Se você quiser saber com maior profundidade, clica no card aqui em cima que você vai ser direcionado para uma aula específica sobre a elaboração da intervenção. Aqui vamos fazer uma breve explanação. Os elementos da intervenção exigidos pelo Enem são 5. O agente, a ação, meio modo, o efeito e um detalhamento de um dos elementos anteriores, beleza? Para mostrar isso para você, eu trouxe aqui um modelinho de conclusão com uma intervenção bonitinha, completa dentro. A partir do mesmo tema de redação que eu usei anteriormente, editor, sobe de novo esse tema para o pessoal se lembrar, que é o Enem 2023 PPL, né? Segunda aplicação. Desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Vamos ler comigo esse trecho? Editor, sobe para mim. Cuidado com
esse trecho, leia com atenção que eu vou explicar pausadamente, tudo bem? Vamos lá então. Portanto, constata-se que a população em situação de rua sofre demasiadamente. Perceba que esse primeiro período da conclusão nada mais é do que para retomar o problema, tá? A questão da emergencialidade do problema que precisa ser resolvido. E na sequência que a gente começa mesmo a intervenção propriamente. Assim, para a sua reinserção socioeconômica, claro que estou falando dos moradores de rua, da população, né? É fundamental que o Estado, o meu agente, órgão responsável pela garantia do bem-estar a todos, o meu detalhamento do agente, promova uma ampliação de programas assistenciais, a minha ação propriamente, a partir de uma maior destinação de verbas ao setor. Veja que esse aí é o meu meio e modo. E, por último, o efeito, a fim de propiciar condições financeiras para os moradores de rua terem onde morar. E para fechar o texto, o parágrafo, eu coloco um fechamento mais genérico, mais amplo aí, né? Com essa medida, será possível tirá-los, os moradores de rua, da precariedade e lhes garantir condições mínimas para buscar emprego. Olha só que bacana que ficou com os 5 elementos. E antes de citar a quinta coisinha que não pode faltar na sua redação Enem, vale sempre alertar que falta muito pouco para a sua redação e você precisa treinar. Uma das sugestões que eu dou do ponto de vista metodológico do aprendizado da redação e também do preparo antes da prova, às vésperas praticamente da prova, é você intensificar a produção de redação. E para você fazer isso, gente linda, você tem que contar com uma equipe de corretores que seja profissional, uma plataforma que lhe garante um retorno, um respaldo de qualidade. E você pode contar com a Corrige-me. A Corrige-me atualmente é a mais completa plataforma de correção de redação. E às vésperas da prova, nós estamos com um desconto especial. Basta você acessar nossa plataforma e escrever o nome desse cupomzinho aqui para você garantir o seu desconto. Com isso, você não tem mais desculpa para fazer parte dessa grande família de vencedores. Acesse a Corrija-me. Dito isso, feito o nosso merchanzinho básico, agora sim vamos para o quinto elemento, para a quinta coisinha que não pode faltar na redação Enem. Fala aqui do repertório sociocultural. Gente, você precisa trazer pelo menos um repertório sociocultural para você conquistar os seus 900 mais. Pô, professor, mas o que é esse bendito desse repertório sociocultural produtivo? Nada mais é do que um conhecimento baseado, legitimado, então, numa área de conhecimento, de saber, tá? Sociologia, filosofia, história, literatura, uma obra literária propriamente, um filme, uma música, uma notícia, uma pesquisa, enfim, você tem que trazer isso da sua bagagem cultural sem copiar texto motivador, sem parafrasear textos motivadores, ok? Para mostrar para vocês uma forma bem fácil de conseguir esse repertório legitimado, pertinente, produtivo, para conseguir conquistar o seu 900 mais, eu trouxe essa introduçãozinha coringa que serve para qualquer tema de redação. Dá uma olhadinha, editor, sobe para mim, por favor. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os cidadãos têm a garantia à dignidade e ao bem-estar. Veja que esse período introdutório nada mais é do que o nosso repertório. É uma informação externa aos textos motivadores que traz o quê? Um elemento legal, um arcabouço legal, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Continuando, no entanto, infelizmente, essa prerrogativa está distante de uma concretização no Brasil. Haja vista a precária situação em que a população de rua se encontra. Veja que eu estou fazendo alusão ao nosso tema, tá? Anteriormente trabalhado aqui, então vou ficar no mesmo. Mas, se você quiser utilizar esse tipo de introdução como introdução modelo para você, dá para qualquer tema, tá? É só você mudar essa parte em que eu inseri justamente o tema de redação em relação aos moradores de rua, beleza? Continuando agora para fechar essa introdução modelo. Isto posto, é relevante analisar as razões do entrave para encontrar soluções que permitam a reversão desse degradante quadro. Esse finalzinho poderia também você muito bem copiar e deixar do mesmo jeito, porque serve para qualquer tema. Gostou dessa nossa colher de chá? Então faz o seguinte, para dar aquela força pra gente que nós produzimos conteúdo aqui toda santa semana para você poder melhorar na redação, dá aquela força. Se você não deu lá no comecinho, curta agora, compartilhe o nosso conteúdo neste momento, se inscreva para dar aquela forcinha, porque nós temos o objetivo, o grande sonho de chegar aos 20 mil inscritos até o final de 2024. Se nós vamos conseguir, tá difícil, mas tudo isso depende da sua colaboração, então a gente pede muito mesmo para você dar aquela força pra gente.
Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!